Hoje nós iremos, sempre eu uso um texto baseado na ceia, mas hoje nós iremos fazer diferente. Eu quero que você abra, por gentileza, a tua Bíblia no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 15. Eu quero que os irmãos fiquem à vontade. O culto ele não pode ser algo fúnebre, aquela coisa silenciosa que se passar uma mosca voando, os irmãos percebem o barulho. O culto ele tem que ser alegre, irmão. Se você quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Amém. Se você tem o dom de falar em línguas estranhas, fale. Amém. Se você quiser se alegrar e chorar, chore na presença do Senhor. Amém, Amém, querido? Porque tem culto que parece que passa uma mosca voando, a pessoa olha, escuta o barulho da mosca voando. Não, aqui é a casa do Senhor, mas também é um lugar que você se preparou para adorar a Deus. Amém. E dentro desse texto eu vou trazer uma ilustração antiga, muito antiga. Não é de autoria minha, mas é uma historinha que eu conto anualmente. E provavelmente essa história ela vai ficar na tua vida para o resto dos teus dias. Pode ter certeza que vai marcar a sua vida. Você nunca mais será o mesmo depois de ouvir pela segunda, terceira, até quarta vez. Amém? Amém. Primeiro todos acharam Provérbios, capítulo 15? Apenas o versículo 22. Apenas o versículo 22. Posso ler? Amém. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom sucesso. De novo, aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom sucesso. Amém? Só até aqui, querido. Só até aqui. Sempre eu gostei de ouvir as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas sempre têm uma trajetória de vida maior que as nossas. E é muito bom quando nós ouvimos os nossos pais falarem, os nossos avós falarem, as pessoas que têm uma vivência maior. É muito bom, porque elas sempre trarão histórias que elas passaram, e com isso geralmente ela nos ensina e nos motivam a ter uma vida melhor. Quem está falando nesta noite? Quem usou a boca de Deus para falar nessa noite? O rei Salomão, que foi esse homem que escreveu o livro dos Provérbios. Inclusive, esse livro é um livro poético. Irmão, eu vou dar como pano de fundo, eu vou lhe dar um conselho, se você quiser ter um ano abençoado. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, leia o livro de Provérbios. Leia com paciência. Porque o livro de Provérbios não é um livro só para crente, mas ele foi construído numa sociedade onde estava em reconstrução. Salomão foi um homem que governou por 40 anos. E diz a palavra que enquanto Salomão governou, o país teve sucesso. Foram 40 anos de paz, 40 anos de conquista, 40 anos de prosperidade.
Nós estamos num país onde os nossos governos têm falhado demais. E com isso, por exemplo, não dá mais para juntar o dinheiro na poupança, porque geralmente nós gastamos mais do que ganhamos. O combustível foi um valor absurdo, onde quem colocava R$ 50 para rodar 3 dias não consegue mais. Então, querido, mas quando o país tem um governo honesto, há prosperidade. Amém. E aqui vai um outro conselho. Em vez de estarmos reclamando do nosso governo, em vez de estar colocando piadinhas, sátiras na internet, comece a dobrar o joelho e comece a orar pela nação. Aleluia. Porque essa é a função da igreja. Então, primeiro conselho desta noite para as nossas vidas. Aleluia. Escute os mais velhos. Se você tiver pai e mãe, tire um tempinho para conversar com eles. Vá lá, não custa nada. Fala: pai, eu preciso tomar uma decisão, eu gostaria de te ouvir. O que eu posso fazer? Como o senhor tem mais experiência que eu, fala para mim, o que eu posso fazer? Porque muitas vezes, sabe por que nós não temos uma vida promissora em muitos aspectos? Porque desde o jardim do Éden, o homem não gosta de ouvir conselho. Tem até o ditado popular que fala: se que conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E na verdade hoje nós estamos no meio do mês. Eu costumo vender os meus por R$30. Quando chega lá para dia 28, eu abro uma exceção, pastora. Eu já começo a vender conselho por R$28, porque daí eu já preciso de dinheiro. Então, querido, escute os mais velhos, escute os mais sábios, para que você tenha sucesso. Eu vou falar por mim. Quantas vezes eu perdi tantas coisas, pastora Dalton, por não ouvir a velhinha em casa. Ela falava: filho, vai por esse caminho. Eu falava: minha mãe é chata demais, radical, gosta de pegar no meu pé. E hoje eu sei, irmãos, o preço que eu paguei por não ouvir conselhos. Diz a palavra que esse homem era tão importante, esse que escreveu o provérbio, o rei Salomão, que a rainha de Sabá veio ao seu encontro, ficou meses com ele ouvindo conselho, e ela veio para testá-lo. Mas como ele era tão sábio, e a sabedoria que provinha de Salomão não era dele, mas de Deus, Amém. que ela ficou quedada aos pés de Salomão. Inclusive, ela até abençoou o reino de Israel por causa de Salomão. Irmão, nos dias atuais, abra os seus ouvidos e escute conselhos. Amém. Você percebeu que você tem 2 ouvidos e uma boca? Isso quer dizer que é para você ouvir mais e falar menos. Glória. Amém? Amém. Diz o texto aqui que quando não há conselhos, fracassam os projetos. Quantos aqui tem projeto? Vou dar um conselho para você. Sempre procure o pastor, meu irmão. Não porque ele é um guru, não porque ele é entendido, mas o pastor, se for pastor, não esses loucos que tem fora, se for pastor, ele vai buscar junto com você em Deus na palavra, e com certeza ele vai te orientar para que você tenha sucesso. Às vezes você chega aqui na igreja e fala: pastor, já tomei a decisão. Irmão, como que eu vou poder te ajudar se você já tomou a decisão antes de me comunicar? Antes de me comunicar, você já tomou a decisão. E visualizando esse texto, tem uma historinha antiga que eu gosto de contar. E a pastora Evelyn já deve saber qual que é. Eu quero falar nessa noite, irmão, dos 3 conselhos. Lembra? Os 3 conselhos? Vou repeti-los de novo. Vamos lá. Diz a historinha que um casal tinha acabado de se casar e eles se deparam, os dois, com uma situação muito difícil. Difícil demais.
E eles tomam uma decisão. Entre si eles conversam. E o esposo fala: olha, aqui na região está muito difícil. Ou eu saio para procurar emprego fora, ou nós iremos morrer de fome. Porque as galinhas já não estão mais produzindo ovos. Eu vejo que a vaca no quintal já está só os ossos. Que decisão nós tomaremos? Você quer que ficamos aqui? Ou eu posso tomar essa decisão de ir para um outro lugar, para uma outra terra, procurar um emprego? E ela, com lágrimas nos olhos, falou: meu marido, eu confio em você. E você, para onde você for, eu vou lhe esperar. E ele falou: vamos fazer aqui um pacto? Ela falou: vamos fazer. O pacto é esse: não importa o tempo que passar, eu irei lhe esperar. Não terei olhos para outra mulher. E ela falou: meu marido, mesma coisa eu. Eu estou dando a minha palavra que enquanto você estiver trabalhando longe, eu não terei olhos para outro homem. E ali se abraçaram, se beijaram, as lágrimas rolaram, e ele pegou a sua bolsa, a sua mochila, colocou nas costas e foi embora. Começou a bater na porta das fazendas, ninguém atendia. E os dias foram passando e ele foi se aprofundando mais para longe. E ele chega num determinado lugar, se depara com um fazendeiro muito rico, na porta do curral, de braços cruzados, esperando alguém para trabalhar. E ele chega para aquele homem, se apresenta, fala que está desempregado. Aleluia. E aquele homem fala: escuta, você quer trabalhar? Ele falou: quero, Senhor. Inclusive eu estou precisando. Deixei minha esposa longe, noutra cidade, para poder angariar lucros, porque o meu sonho é deixar ela igual uma princesa. Aleluia. É que ela fique sempre linda. Sabe, irmão, o homem tem que ver a sua mulher como uma princesa. Aleluia. Porque, irmão, essas coisas, elas são geradas através do amor, não é do sexo, é da compreensão. E diz a palavra que ele ficou naquele lugar, fez um contrato com aquele fazendeiro, e antes de começar a trabalhar no primeiro dia, ele falou: meu senhor, é o seguinte, eu só vou trabalhar pela comida, e o meu salário o Senhor guarda. Eu não quero gastar nada, mas no dia que eu bater o pé para ir embora, o Senhor pode me liberar o que eu tenho em caixa? Então, tudo bem, combinado. E ele começou a trabalhar. E ele não percebeu que o tempo passou, como passa para todo mundo. Eu estava olhando esse dia no espelho, o pastor Alexandre está cheio de cabelo branco. O tempo passa para todo mundo, irmão. É verdade. Quando eu não tiro a barba, já começa a aparecer uns pelinhos brancos. E se passaram, pastora, 25 anos, e aquele homem percebeu que o tempo tinha passado, ele chama o seu patrão e fala: meu patrão, eu sei que tu és um homem justo, um homem fiel, mas chegou a hora de eu retornar para minha casa. Tem alguém muito especial que está me aguardando lá. Eu não vejo a hora de abraçar minha nega. Eu não vejo a hora de compartilhar com ela aquilo que eu conquistei para nós. E diz a palavra que o patrão olha para ele e fala o seguinte: vou fazer tuas contas aqui e já te chamo. Foi lá no RH e viu que o valor que ele tinha em mãos era alto. Falou o seguinte: olha, vou te pagar tostão por tostão. E eu fiz um cálculo aqui mais ou menos. Você terá dinheiro para viver para o resto da sua vida. E trouxe para ele um valor enorme.
Se fosse nos dias de hoje, quase 1 milhão. De tanto tempo que ele trabalhou. Esse homem acordava às 7 horas da manhã, ia dormir 7 horas da noite, carpinando, tratando do gado. Aleluia. E o patrão, como justo, Glória a Deus. falou: vou te pagar tudo. Aleluia. Só que é o seguinte, eu quero te propor um acordo. Ele falou: que acordo é esse? Ele falou: é o seguinte, você quer trocar essa dinheirama toda que você tem por 3 conselhos? Ele falou: Senhor, eu trabalhei 25 anos, jogar fora por 3 conselhos? Aí o patrão falou: é o seguinte, não precisa você me falar agora, vai dormir, e amanhã, se você decidir, você vem aqui que eu troco. Só que é o seguinte, se eu lhe der os 3 conselhos, você não terá o seu dinheiro. O seu dinheiro é trocado por esses 3 conselhos. E ele colocou a mão no queixo, ficou pensando, não dormiu a noite toda, tomava água. Irmão, você já passou a noite acordado, rolando para lá e para cá por causa de dívida? Por causa de preocupação? Irmão, não tem como dormir. Você vai lá, vai cá, rola na cama e não dorme. É uma agonia terrível. Foi assim que esse moço ficou. E quando foi 6 horas da manhã, ele se coloca de pé, chama o patrão senta com ele, e ele pensou, falou: olha, o meu patrão, ele é justo, ele não tem condições de me enganar porque ele é muito rico, ele não está interessado nas minhas posses porque ele tem de sobra. Ele falou o seguinte: eu vou aceitar esses 3 conselhos. E falou: patrão, é o seguinte, eu não sei como é que eu vou explicar para minha mulher, eu não sei como é que eu vou falar para ela que vendi troquei toda a minha renda, tudo aquilo que eu tinha, por 3 conselhos. Falou: mas se meu patrão é justo, irmãos, você está diante de um Deus justo. Aleluia. Ele falou: se o meu patrão é justo, eu vou aceitar. O patrão falou: tudo bem. Você vai querer? Olha, rapaz, pensa bem. Não, eu vou querer os 3 conselhos. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é um homem justo. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui nessa porteira aqui, o Senhor me recebeu com muito carinho. Tá bom. Falou o seguinte: o primeiro conselho, está preparado? Está preparado, igreja? Amém. Amém? O primeiro conselho vai aí: nunca pegue atalhos, porque ele pode te levar à morte. É verdade. E ele ficou pensando. Manda o segundo aí, patrão. Tá bom. O segundo conselho: nunca tenha curiosidade em conhecer aquilo que é mal. Está preparado para o terceiro? Sim. Quem falou sim? A Zuleika? Tá bom. Nunca tome decisões na hora da raiva. Primeiro, nunca pegue atalhos. Segundo, nunca tenha curiosidade em conhecer aquilo que é mal. Terceiro, nunca tome decisões na hora da raiva. Você pode se arrepender. Pode não dar tempo de voltar atrás. E ele olhou para aqueles 3 conselhos, pegou no papel, olhou para o bolso do patrão. O patrão falou: só que não é só isso não, calma. Calma. É o seguinte, tem aqui nas minhas mãos 3 pães. E os pães eram grandes, irmão, parecia aquelas bengalas, os pão fino desse tamanho assim, ó. 3 pães na mão do patrão. Ele falou: cada pão desse é para cada conselho que eu estou te dando. Só que é o seguinte,
nesses 2 menores aqui você pode comer, porque a caminhada é longa. Mas esse maior não. Esse maior eu fiz especialmente para você comer, orando o Pai Nosso e sentado na mesa com a sua esposa. Aleluia. Ele falou, tá bom. Glória a Deus. E daí, irmão, ele sai de lá, começa a caminhar, com aqueles pães dentro da mochila, caminhando. Quando passa algumas horas, ele para um rapaz perto dele, espertão, conversador, fala, camarada, você está indo para onde? Ele falou, estou indo para minha casa, estou retornando para minha casa. Aí ele falou o nome do lugar, o rapaz falou, olha, eu vou te dar um conselho, hein? Por aqui tem um caminho, ó. Esse caminho aqui, se você for, você vai economizar no mínimo 4 horas. Ele falou, então é bom. A caminhada é longa mesmo. Quando ele está caminhando alguns minutos, ele lembra de quê, irmãos? Do primeiro conselho. Nunca pegue atalhos. Irmãos, os atalhos da vida têm sido um problemaço nas nossas vidas. Quando você coloca a carroça na frente dos bois, você tem grandes prejuízos. As nossas maiores frustrações são por causa dos atalhos. Essa pregação, ela marcou a minha vida. Você sabe quanto tempo eu passo com o amortecedor de um carro? Até ele vencer. Porque foi através dessa pregação que eu não coloco meu carro em caminhos estranhos. Eu prefiro pegar a marginal por completo, mas não corto o caminho. Aleluia. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? É porque às vezes as pessoas querem dar uma forcinha para Deus. Irmão, casamento, a compra de um imóvel e a mudança para outro país ou cidade são coisas radicais. Você não faz de qualquer jeito. As pessoas estão se casando hoje, se separando muito rápido por causa de atalhos. Sabe, o desejo de satisfazer cai no primeiro. Não espera o tempo de Deus. Sabe, irmão, esses atalhos da vida têm deixado cicatriz em nós. Não pegue atalhos em nome de Jesus. Aleluia. Abra por gentileza no livro de Provérbios, capítulo 14, um pouquinho para trás, e só o versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Quando ele está caminhando, ele fala, não, eu vou voltar, porque eu lembro que o meu patrão me deu um conselho que não era para eu pegar caminhos estranhos. Aí ele retorna e vai pelo caminho certo. Quando chega lá na frente, ele se depara com um senhor, cabelo branco, chapéu, cigarro pacaia na boca. Cigarro pacaia é aquele cigarro de fumo. E ele falou, escuta, você viu um esperto aí no meio do caminho? O cara falou, foi um que me deu um conselho para eu cortar caminho, que eu chegava rápido. Ele falou, você não sabe de nada. Aquele rapaz é um larápio. Aquilo é um bandido. Se você tivesse ido pelo caminho que ele falou, lá na frente teria uma emboscada para você. E com certeza já teria pessoas que iriam lhe matar. Irmãos, quando você pega atalho, você não sabe o que está lá na frente. Quando você sai da curva, você sai do caminho, você corre grandes riscos de perder a sua vida espiritual e até física. Sabe, irmão, tem pessoas pulando de igreja em igreja. Sabe por quê? Porque elas querem atalhos. Elas querem que as coisas aconteçam na vida delas de uma hora para outra, irmãos. As coisas só acontecerão no tempo de Deus. Aleluia. Quando nós pegamos atalho, nós não sabemos o que nos espera lá na frente. Pode ser que esteja um buraco, você quebra as pernas. Pode ser que esteja alguém na emboscada para te pegar.
Pode ser, irmão, que você pegue o atalho, mas você não chegue lá no caminho desejado. Eu quero falar para você que o caminho que Deus trilhou para você é caminho de vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor. Sabe, irmãos, não pegue atalhos. Não seja apressado. O tempo é de Deus. Eu acho que nessa noite Deus está falando só comigo nesse lugar. Vamos para o segundo conselho. E quando esse moço ele já está cansado, ele come o primeiro pão e ele levanta a cabeça. Isso já era no decorrer já da noite, já fazia tempo que ele andava. E quando o sol está se pondo, ele senta para comer esse pão, começa a imaginar aquilo que ele iria falar em casa, e ele continua caminhando. E quando chega por volta já tarde da noite, ele, de longe, ele já cansado, ele vê uma lâmpada de longe, uma lamparina. E ele fala, eu vou parar para descansar e deve ter alguém que me atenda. E quando ele vai se aproximando, vê os cachorros latindo, uma casinha no fundo do roçado, um casal de idosos, ele bate na porta, o Senhor atende ele, fala, filho, você está indo para onde? Ele falou, olha, estou indo para minha casa, retornando para minha casa, falou o nome da cidade. O Senhor olhou para os pés dele, viu que estavam sujos de barro, viu a cara dele, o semblante abatido, falou, escuta, você não quer descansar um pouquinho? Aqui tem um quarto para hóspede, e você pode passar a noite aqui, amanhã você caminha. E vocês acham que ele desperdiçou? Não, ele entrou, já jantou, era um pouco semigrestido, já comeu ali com o povo, animou, redobrou as suas forças, e foi deitar. Colocaram lá uma peça de roupa para ele, ele deitou. Por volta de entre meia-noite e 1h, ele vê um grito, um barulho alarmante, e ele corre e fala, eu vou sair. Quando ele coloca a mão na fechadura da porta, ele lembra de quem, irmãos? Você. Do segundo conselho. Ele fala, nananina não. Qual que era o segundo conselho? Não tenha curiosidade com aquilo que é mal. Sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes nós somos curiosos. Irmão, quando você vê um trânsito na avenida, a maioria do trânsito, às vezes tem um coitado lá no chão que foi atropelado, mas a polícia, o resgate já está dando todo o suporte. Mas sabe por que o trânsito fica lá, irmão? Por causa dos curiosos. É verdade. Carro devagarzinho, reduz para 10 por hora. Vai olhando aí, guarda, o que aconteceu? A maioria das nossas falhas e de entrar no mundo obscuro, presta bem atenção, filhos. Não perca a mensagem. Irmão, a internet é um perigo. Você clica lá, aparece algo muito saboroso, te convidando para uma sala de bate-papo. E aquele bate-papo vai uma vez, aquele bate-papo vai a segunda vez. Daqui a uns dias você já está empapuçado. As drogas, a maioria das pessoas que entraram no mundo das drogas foi querendo experimentar a primeira vez. Verdade. A maioria das pessoas que hoje estão presas foram induzidas por causa de alguém. Às vezes o que falta em nós, irmãos, o que falta em nós é maturidade para ver onde está o bem e onde está o mal. Diz a palavra do Senhor que nós temos que fugir da aparência do mal. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário disso.
nós mergulhamos na curiosidade. E diz um ditado, um provérbio, que a curiosidade matou o gato. E muitas vezes mata a gente. Muitas vezes pessoas morrem por ser curiosas. Verdade. Então, irmão, não tenha pressa, não queira, não tenha desejo de conhecer aquilo que é malo. Porque diz a palavra, eu quero que você abra por gentileza, na carta aos Coríntios, capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Só o versículo 13. Olha que Deus maravilhoso. E Ele está aqui nessa noite. Amém. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Glória a Deus. Amém. Eita, irmão. Glória a Deus. Irmão, por mais que a tentação, e a tentação, querido, ela vem para todos. Não pense, irmão, que a tentação vem só para você. Se você gosta de tomar uma cajibrina, pode ter certeza que o inimigo das nossas almas, ele vai preparar alguém para lhe dar uma cajibrina. Se você gosta, por exemplo, de um cigarro de maconha, ô irmão, vai aparecer um monte de amigo falando, olha, tem uma aqui guardadinha, viu? Coloca até na carteira aquela bituquinha. Se você gosta, por exemplo, de jogos de azar, pode ter certeza, irmão, que o inimigo vai preparar esse campo para você também. É verdade. Porque lembre que ele é astuto, ele é maligno. Se você é uma pessoa que gosta de brigar, pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para que você perca a sua paz. Lembrando que esse texto fala que juntamente com a tentação o Senhor nos dará livramento e força para suportá-la. Aleluia. Aleluia. E quando ele vê aquele grito que bate na fechadura para abrir, ele lembra do segundo conselho. E ele vai deitar, silencia aquele ambiente e ele vai deitar. Quando é pela manhã que ele vai tomar café com aqueles senhores, aquele casal, o Senhor fala assim, você viu na madrugada um barulho aqui dentro de casa? Ele falou, vi e até me preocupei. Aquele senhor falou, olha, eu tenho um filho lunático, eu tenho um filho que tem problemas, e dependendo do dia, ele fica agitado e ele parte para cima de nós, ele parte para cima das pessoas, se bobear, ele tira até a vida de alguém. E ainda bem que você não abriu aquela porta, porque você poderia ter perdido a sua vida. Irmão, cuidado com a internet, cuidado com as pessoas que chamam você para certos lugares, cuidado com as pessoas que entram na sua casa. Cuidado, irmãos. Cuidado com as pessoas que batem nos seus ombros e chamam você de amigo. Amigo é aquele que te repreende em oculto e te defende em público. Esse é amigo. Então cuidado com quem você anda chamando de amigo. Cuidado com a curiosidade. Ela não mata só o gato e nem o leão. Ela mata você também. Cuidado. Não tenha curiosidade em conhecer o obscuro, porque pode te custar a tua própria vida. É verdade. Vocês querem que eu pare ou feche no terceiro? Isso aqui está parecendo novela, vocês ficam esperando o último capítulo. Vamos lá.
E ele segue a caminhada, agradece aquele casal de idosos. Ao meio-dia ele come o segundo pão. E ele desce os olhos no terceiro. Ele fala: não, mas esse aqui eu tenho que comer com a minha princesa em casa. E ele caminha, vai embora, caminhando. E quando ele vai se aproximando da sua casa, ele sente o cheiro do ambiente. Irmãos, você pode passar um mês fora passeando, mas todos nós aqui, temos saudades da nossa cama, da nossa casa, da nossa família. Eu quero falar para você nessa noite que o presente mais especial que Deus colocou na tua mão é a tua família. Amém. A tua família é a preciosidade de Deus. E o Estado e o sistema têm lutado para destruir a instituição chamada família. E no finalzinho da história, diz a historinha aqui, que aquele moço, ele chega perto de casa, e ele olhando assim para aquela lâmpada acesa na varanda, ele vê de longe, pela silhueta, ele vê a sua esposa num banco, no alpendre da casa, sentado. No colo dela tinha um garotão do tamanho do Henrique, e ela alisando a cabeça daquele moço, fazendo cafuné. E ele olha aquela cena e ele fala: não acredito, eu não acredito. Essa miserável não falou que ia ser fiel. Ela não falou que se guardaria para mim, não tinha olhos para outro homem. Como que ela faz isso comigo? E automaticamente ele começou a mudar o semblante, aquele semblante de mal, sisudo, parecia um bruxo. Falou: eu vou matá-lo. E ele pega um pedaço de porrete verde, fala: eu vou matar primeiro ele, e depois eu vou descarregar minha ira nela. Irmãos, parece que esse porrete às vezes está nas nossas mãos. É verdade. Verdinho para machucar o quê? E quando ele vai de encontro, ele se lembra de quê? Do terceiro conselho. Qual que era? Tomar decisões na ira. Será que nós não tomamos, irmão? Às vezes tomamos. Será que aqui eu não já tomei decisões na hora da raiva? É. E elas custam muito caro. Elas custam muito caro. Eu quero falar para você que se você tem tomado decisões na hora da raiva, vai criar em você raiz de amargura, e você pode perder pessoas que você ama. Ele pensou direito, sentou debaixo de uma árvore, esperou o dia amanhecer, falou: não, eu não vou fazer isso, eu não vou tirar a vida da minha esposa porque eu a amo, mesmo ela me traindo, mesmo ela fazendo tudo isso comigo. Eu não merecia isso. Eu já sei, vou voltar para o meu patrão, para o meu ex-patrão, vou pedir meu emprego de volta e vou seguir minha vida. Mas eu vou falar umas boas para ela. Eu preciso falar. Está engasgado aqui, irmãos. Muitas vezes está engasgado aqui, Aí você começa aqueles jargões, clichês. Eu falo o que der na telha, não importa. Eu falo a verdade, doa quem doer. A tua verdade não é a verdade de Deus, irmão. A tua verdade não é a verdade de Deus. A tua verdade só pertence a você. Cuidado para a tua verdade não ferir as pessoas que você ama. E agora ele vai, quando ela percebe que é o esposo, ele bate na porta, que ela percebe que é ele, ela corre para os braços dele, ele coloca a mão no peito dela e fala: eu não quero você me abraçando. Você lembra do trato que nós tínhamos? Que um se guardaria para o outro. E eu chego aqui e vejo um papel desse. Que papelão, hein? Ela falou: que papelão? O que eu fiz? Eu te amo, meu marido. 25 anos eu te esperando.
Ele falou: ah, é? E aquele moço ontem à noite? Parece que você gosta de jovem, hein? Um garotão nos seus braços. Ela falou: ah, é? Você não se lembra que quando você saiu daqui, depois do casamento, nós se relacionamos? Aquela noite maravilhosa. Aquele garotão que estava no meu colo e eu acariciando, fazendo cafuné nele, aquele é seu filho. Aquele é seu filho que você deixou há 25 anos atrás. Nem eu nem você sabia, mas quando você saiu daqui eu estava grávida. E aquele ali é um presente que Deus nos deu. Eu quero falar outra, saindo da história, eu quero falar que o salmista fala que os filhos são heranças do Senhor para nós. Aleluia. Amém. E aquele homem cai de joelho, chorando, pedindo perdão para a esposa. Ela falou: meu marido, Glória a Deus. eu já estou te perdoando. Você já está perdoado. Cadê meu filho que eu quero ver? Ele está dormindo, vamos lá nós dois acordá-lo. Aí sai aquele rapagão ao encontro deles, e ali eles se abraçam, choram, um pede perdão para o outro. Irmão, não tem coisa maior na vida de um cristão, é a essência do perdão. Aleluia. Quando você não perdoa, você carrega nas costas um saco de cimento de 50 quilos. Quando você perdoa, o benefício maior é para quem está perdoando, não é para quem é perdoado. Mesmo quando a pessoa não quer lhe perdoar, quando você libera o perdão, a graça de Deus se manifesta. Aleluia. Aleluia. E ali, sentaram naquela mesa humilde, singela, e ele contou a história. Falou: e o dinheiro? Cadê, que nós queremos ver o quanto você tem na mão? Ele falou: ah, mulher, Agora é que deu um problema. eu vou contar a segunda parte. Vocês sabem que falar de dinheiro no meio de casal não dá muito certo. O dinheiro tem sido o palco de muitas brigas. Cada um às vezes tem sua carteira, né? Mexa na minha carteira não, mexa na sua. Engraçado que lá em Gênesis 2:24 fala que quando casam, ambos são uma só carne, né? Mas parece que quando fala das finanças, divide. Olha, eu sou um pedaço de carne, tu é outro, não encosta não. Parece essas coisas, né? Mas daí ela falou: mas você trocou a nossa fortuna por três pães? Por 3 conselhos? Ele falou: ah, mulher, meu patrão era muito sábio. Se eu não matei você nem meu filho, foi por causa do conselho dele. Aí sentaram naquela mesa, ela meio revoltada, sem querer falar para ele. Ele pegou aquele pão grande e abençoou, colocou aquele pão para cima. Aleluia. E quando ele parte aquele pão, está dentro daquele pão todos os anos que ele trabalhou Aleluia. para o seu patrão. Glória a Deus. Sabe, irmão, tem coisa nas nossas vidas. Tome cuidado para não tomar decisões na hora da raiva. Não pegue atalhos. Não tenha curiosidade de conhecer o mal. Sabe por quê, irmão? Satanás, ele é astuto. Diz o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, numa das suas cartas, diz que ele está ao nosso derredor para nos tragar. Esse é o inimigo maldito que está lá fora. Então, querido, cuidado com as suas decisões. Deus me trouxe aqui nesta noite, nessa mesa tão maravilhosa, para lhe trazer essa historinha. Não tenha pressa, não pegue atalhos. Amortecedor, tacofape, é caro. Cuidado. O chinelo, o sapato. Cuidado, meu irmão. Cuidado com os atalhos da vida. Ah, minha esposa está chata, eu acho que eu vou trocar. Estou querendo uma que seja menos chata. Ah, minha esposa só fica resmungando, acho que eu vou largar. É atalho. É atalho. Sabe, tomamos cuidado, irmão, porque a família ela é única, ela é santa. Deus te deu sua família e você é responsável por ela. Glória a Deus. Você é responsável por ela. Quando ele rasga aquele pão pesado e está lá no meio do pão,
os 25 anos de Oh, trabalho, meu Deus. Tanto de dinheiro, hein? de dinheiro, e todo mundo ali se alegraram e choraram, e trazendo para o lado mais especial desta reunião, eu quero que você se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um trecho com declarações do próprio Senhor Jesus, que está registrado no Evangelho de João. O pão da vida está aqui nesta noite. Aleluia. O pão da vida é o próprio Senhor Jesus. A palavra fala que Ele é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Aleluia. O próprio Senhor Jesus se declara como pão para o mundo. No versículo 51 do capítulo 6 de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Aleluia. Aleluia. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, você está participando do corpo e do sangue do Senhor. Quando nós olhamos para o véu que foi rasgado no templo de Jerusalém, aquele véu ele não é rasgado de cima para baixo, ele é rasgado de baixo, ele é rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Aquele pão simbolizava, aquele véu simbolizava a carne do Senhor Jesus. Lembrando que no Santo dos Santos só entraria o sumo sacerdote anualmente para prestar sacrifício pelo pecado de Israel. E hoje o próprio Senhor, através da sua morte, Ele te fez sacerdócio justo e santo. Hoje você é santificado não é porque você é religioso. Você é santificado não é por causa do teu mérito, não é por causa da tua sabedoria, não é por causa das tuas lucubrações, não é por causa da tua inteligência, mas é porque o pão da vida morreu no teu lugar. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, Deus. Pai Celestial, essa pequena história nos ensina, Senhor, que em muitas das vezes precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para frente, precisamos deixar as nossas mágoas, aquilo que tem nos causado transtorno e agonia, para trás, porque o Senhor se doou por nós. O Senhor tinha todos os motivos para nos punir, e diz a tua palavra que o Senhor se fez maldito sendo pregado naquele madeiro, para que hoje nós fôssemos justificados ao Senhor. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, orar por alguém, meu Deus, que talvez chegou aqui, meu Deus, com o coração triste, porque um dia pegou um atalho e teve grandes problemas, ou se não por causa de pessoas mal intencionadas, caiu numa cilada e hoje existem lacunas na alma dessa pessoa, Senhor. Quero orar, meu Deus, por alguém que durante o mês, durante a semana, se dirigiu ao seu cônjuge, ao seu pai, ou ao seu empregador, ou ao seu filho, ou ao seu vizinho,
e dirigiu a essas pessoas palavras duras, palavras frívolas, palavras más, ó Senhor. E com isso, meu Deus, depois bateu o arrependimento. Sela, Pai, os nossos lábios. Guia a nossa mente, porque sabemos que sem Ti nada podemos, Pai. Guarda a vida dos meus irmãos. Amém. E que eles tenham, meu Deus, o prazer e a liberdade de cear junto contigo e junto com a Tua igreja, com o coração leve. Porque todo pecado que existia em nossas vidas, ele foi cravado na cruz. E hoje, ó Senhor, nós somos justificados, Sim, meu Deus. nós somos abençoados e purificados através do Teu sangue. É verdade. Glorifica a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero aproveitar, filhos, podeis assentar. Eu quero que você reflita. Você já ouviu essa história?